Vocês estão vendo bem, certinho? Tudo certo. Certo. Então vamos lá. Professores, a minha ideia de apresentação, na qualificação, foi de levantar questões que aparecem no texto, mas que eu acho que, que aparecem pouco ou que poderiam aparecer mais, porque são questões relevantes, mas por questão de ênfase aparece desse modo. Eu gostaria de discutir, que talvez pode ser questões que vocês tiveram algum problema, alguma dúvida, né? E vai me ajudar bastante se vocês quiserem comentar sobre qualquer uma delas. Então o título do meu trabalho novamente é o Estoar, Resistências Intelectuais no Jornal Portugal Democrático e em Sala de Aula, né, de minha autoria e da orientação do professor Marcelo. Eu vou, nessa breve apresentação, eu vou comentar sobre 3 pontos, assim, basicamente. O conceito de democracia, algumas das entrevistas de colaboradores do Portugal Democrático, que novamente, que primeiramente, né, pessoalmente, eu agradeço à professora Isabel Travancos e ao Douglas Mansur Silva por ceder gentilmente, né, pesquisas que me ajudaram bastante. E também vou fazer uma terceira parte que vai ser uma navegação, um acesso ao store, ao objeto de aprendizagem em si mesmo. Né? Eu vou acessar esse objeto de aprendizagem para que os senhores tenham uma melhor experiência, né? De como que o objeto vai em si, porque eu acho que no texto, os prints, as capturas de tela, talvez não consigam dar conta de entender, assim, até para vocês poderem comentar melhor. Vamos lá. Esse primeiro tópico eu coloquei como usos do conceito de democracia. O que eu quero dizer com isso? É que o texto, no meu texto, principalmente na parte 2, mas acredito que na parte 1 e na parte 3 também, que é o objeto de aprendizagem em si, e as avaliações, né, esse processo de construção das atividades, vai retomar, vai discutir muito, trazer muito o conceito de democracia, né? Porque a ideia do projeto do STOAR é ser um projeto que vai discutir o conceito de democracia, né? Nisso a partir das fontes do Portugal Democrático, que é na parte 2, mas também que pretende, né, ser um objeto de aprendizagem democrático, no sentido de permitindo várias configurações, dando autonomia também ao professor que vai ser o manipulador do objeto, né, que vai acessar o objeto. Então, isso eu vou comentar outras partes do STOAR quando chegar a parte do acesso, né? Mas voltando ao conceito de democracia, eu sei que tem uma parte que eu vou discutir na parte. No final da parte 2, na última parte, eu vou trazer uma questão de que o Portugal Democrático é um partido, apesar da diversidade ideológica, é um partido formado por uma direção majoritariamente oriunda do Partido Comunista, mas que isso não impede de disputar o termo democracia, né, e de utilizar. E, inclusive, eu acho importante discutir esse tema, porque o próprio jornal chama esse nome, né, coloca o democrático no nome. Então, e não foi por um acaso, não foi por uma simples ganhar adeptos ou coisa do tipo, que eu acredito que tenha discutido na parte 2, mas gostaria de comentar um pouco mais. Uma das coisas que eu acho importante, por isso que eu trago o conceito de democracia com bastante vezes, eu coloco bastante vezes no texto, é um professor da USP de Direito vai falar o seguinte: o Orlando Vilas Boas Filho, ele vai falar que a referência à democracia a referência à democracia hoje é indispensável à própria fundamentação
a legitimação da política hoje em dia. Então, ele vai discutir a questão do peso da democracia tem, né? E a importância e a polissemia desse conceito. Em outra parte, ele vai discutir a diversidade desse conceito. Então, ele vai dizer que é um conceito diverso, mas é um conceito muito importante para a sociedade atual. Então, é nessa linha também que eu trabalho, né, nesse texto, que eu pretendi, pelo menos, trabalhar nesse texto. E trazendo mais especificamente a questão do Partido Comunista Português ser ou não democrático, eu trago aqui um texto do título O Partido Comunista Português e a Esquerda Militar, da Raquel Varela. Raquel Varela é uma pesquisadora que estudou muito o Partido Comunista Português e é orientanda de um historiador importante sobre esse período, sobre o período do Estado Novo, que é o Antônio Costa Pinto. E ela vai tratar que o Partido Comunista Português, pós 25 de abril, também me esqueci nesse momento, mas fazer uma referência ao 25 de abril, né, que faz pouco tempo. Depois, no dia 25 de abril, eu pensei assim, por que eu não marquei a data no dia 25 de abril, né? Seria uma boa data, eu acho, né, uma data simbólica. Mas, voltando então ao assunto, pós 25 de abril há um conflito, né? Isso não é tema do meu trabalho, mas eu fui entender se o Partido Comunista Português, como ele tinha relacionado com a democracia, né? Que ele discutia, e que no Portugal Democrático aparecia, né, também essa linhagem, vamos dizer assim. Não só essa, mas essa principalmente. Então, essa democracia com participação popular, mas uma democracia também no contexto português. A Raquel Varela mesmo vai dizer que o Partido Comunista Português vai ter um compromisso com o regime democrático, almejando uma forma de capitalismo com pendor regulacionista e setor importante da economia nacionalizado. Então, em que modo está a democracia? E aí outra dúvida que me surgiu, que eu gostaria, né, de comentar um pouco sobre esse tema, é a questão de que democracia estamos falando. Estamos falando então que o Partido Comunista Português, ou que o Portugal Democrático, ou a democracia que esse trabalho defende, é a democracia lá defendida, por exemplo, por Francis Fukuyama, sobre o final do processo evolutivo da política na humanidade. Não, eu acho que o Partido Comunista Português não entendia dessa forma também. Ele entendia a democracia como um processo, né, para uma outra configuração política, que aí vai transcender um pouco, né, do meu tema de pesquisa, mas sempre é uma palavra que vamos pode usar, mas várias vezes o Partido Comunista, nos conflitos dos governos provisórios, vai tomar uma decisão democrática, né? É acusado de tentar um golpe aos modos do golpe de Praga, mas não é algo comprovado com dados, e sempre vai tentar fazer um governo de união dos partidos, inclusive da ala militar, né, do movimento das Forças Armadas e do Partido Socialista, com o chamado Grupo dos Novos, enfim, com a diversidade política que o Portugal abrigava naquele momento. Então, basicamente, eu não sei se respondi, mas gostaria de ter dito essas questões sobre os usos do conceito de democracia no meu texto. Assim. Eu não coloquei essas questões e outras que vão aparecendo por uma questão de ênfase, porque senão as partes ficariam também totalmente desiguais, né? A parte 2 com bastante e as partes 1 e 3 talvez menores, né? E também não era possível. Agora, gostaria de comentar sobre as entrevistas. Não necessariamente estou trazendo elas aqui à toa, assim. Quero novamente agradecer a professora Isabel, mas as entrevistas, apesar de não ser utilizadas massivamente, com exceção de Dulce Ramos, né, que eu cito um trecho,
elas me levantaram outras questões sobre o Portugal democrático que eu não tinha outra forma de acesso e foram que trazeram questões super interessantes para trabalhos futuros ou uma continuação da pesquisa, né? Inclusive do objeto de aprendizagem. E aí gostaria de dar alguns exemplos, passar aqui para vocês verem do que eu estou falando. Por exemplo, tem uma questão sobre a relação entre colaboradores do Portugal Democrático, e aí a questão vai ser para o Carlos Cruz. Carlos Cruz foi um colaborador do Portugal Democrático, um dos primeiros, professora está aí para me corrigir, mas eu acredito que na entrevista ele é um dos primeiros, pela época que ele vem, 48, se eu não me engano, né, o ano que ele vem, ele é um dos primeiros dessa leva de exilados que vão contestar, né? Lembrando que há essa separação, há autores que usam uma separação de uma primeira leva de imigrados, né? De imigrantes de Portugal para o Brasil em busca de melhores condições, e há uma segunda leva de imigrantes, principalmente políticos. Então, Carlos Cruz vai dizer que vai ser perguntado se conhecia o Vitor Ramos, que foi um dos criadores do Portugal Democrático, que era do Partido Comunista Português e foi um dos fundadores do Portugal Democrático. É essa a questão. Aí o Carlos Cruz vai dizer que conhecia também aqueles jornalistas portugueses que foram trabalhar no estado de São Paulo. E aí ele vai citar, ele vai citar alguns jornalistas, João Alves das Neves, Miguel Urbano Rodrigues, Vitor da Cunha Rego, Santana Mota, que vão participar do Portugal Democrático, mas que tem essa relação direta com o estado de São Paulo e com o Júlio de Mesquita Filho. E essa relação entre a imprensa brasileira e até principalmente a intelectualidade brasileira é uma fonte assim, super interessante de entender, porque em várias entrevistas, né, os colaboradores vão ressaltar essa participação brasileira. Então é interessante entender esse relacionamento, né, desses dois países, que não foi possível, né, por questão da EDF trabalhar nesse trabalho, discutir nessa apresentação. Outra questão super importante que eu acho que poderia dar outro objeto de aprendizagem, inclusive, né, é a questão colonial. Então, nessa entrevista que eu achei interessante do Fernando Muralha, é que ele vai citar o seguinte, que o 25 de abril começa com as lutas africanas, né? E que é a revolta desses jovens militares que eles vão chamar de acadêmicos. Então não eram o que ele dizia, que ele chamava de militares de carreira, mas sim membros de academia militar, ou seja, membros que apresentavam uma nova configuração das Forças Armadas, né? Então é interessante como a África também vai conduzindo o processo. Então essa questão também eu achei super interessante. E há uma questão relativa ao jornal, às tarefas do jornal, e é uma questão impossível de encontrar, se não perguntando, né, fazendo essas entrevistas, por exemplo, que foram feitas. Por quê? Porque não são informações que estão geralmente em arquivos públicos, não são informações públicas, né? São informações que às vezes evita-se até de discutir, porque todos já sabem disso, então não precisa escrever sobre isso. Então vai falar do conselho de redação, vai falar sobre a divisão de tarefas e como os colaboradores tinham que sustentar diversos empregos, né, diversas situações para poder financiar o jornal, que tinha grande dificuldade financeira. Então essa é uma parte interessante de ver como o jornal assim, foi organizado, assim, como o trabalho foi organizado, não só os textos, né, que é o foco principal do trabalho. E agora, então, vou acessar o objeto de aprendizagem com vocês, o Stoar, a partir de um dispositivo eletrônico no meu computador. Vamos ver se vai dar certo, tomara que sim. E vou interromper aqui o compartilhamento dos slides.
e vou tentar aqui abrir essa nova guia, que é o Store. Então, o Store é um objeto de aprendizagem formado a partir de um design de página web, né? Então, a ideia inicial foi de formar um repositório com as fontes. Então, dois objetivos do Store. O primeiro é trabalhar com fontes historiográficas em sala de aula. E o segundo era propor uma atividade que os alunos desenvolvessem reflexões mais longas, no sentido de o aluno já escreve nas provas, já faz avaliações, já faz talvez muitas avaliações, mas eu encontrava, inclusive dando aula, grande dificuldade quando os alunos tinham que escrever um texto, eles encontravam grande dificuldade quando tinham que escrever um texto maior de 3 linhas, que não tinha algo no caderno. Então eu gostaria que eles expressassem, até sobre o tema democracia, que é o tema do trabalho, expressar sobre isso e utilizando as fontes do Portugal Democrático. A primeira página, que é a página de apresentação, ela vai descrever o STOAR, que é a sigla, de História, Interação e Sociabilidade em Tecnologias para o Objeto de Aprendizagem Reutilizável. A ideia por trás desse nome, é claro, se esconder, é uma referência à história em francês, e também é uma forma de formar um STOAR como se fosse um produto, como se fosse visto como um produto, não fosse que fosse interessante graficamente. Essa é uma preocupação do STOAR também. Assim, eu não tenho tantas habilidades com programação, até por isso utilizei o XElearning, mas eu tentei deixar da forma mais possível que fosse um produto, assim, que fosse de fácil acesso, com muitas informações, mas que também não deixasse confuso e tivesse essa questão gráfica, essa questão de uma marca, vamos dizer assim, mas não uma marca para vender, mas uma questão de, por exemplo, há um canal no YouTube criado com o STOAR, então o STOAR tem os vídeos próprios, então pode virar um meio de divulgação. Inclusive havia uma ideia, de que o STOAR fosse um repositório de diversos trabalhos, então professores que utilizassem esse trabalho enviassem os jornais, porque a ideia do STOAR é, ao final, produzir um jornal interativo e colaborativo entre os estudantes. Então os professores enviarem diversas experiências, e o STOAR servir também não só como apresentar teoricamente a tarefa, mas demonstrar exemplos. Então a página de apresentação é uma página que fala um pouco sobre a pesquisa, fala um pouco sobre a criação do próprio objeto, e explica um pouco aqui sobre o próprio objeto. Então a apresentação vai seguir nessa linha, e aqui a gente vai para atividades. Atividades a gente divide em duas partes, A primeira parte vai refletir sobre algumas das fontes selecionadas, que estão discutidas no trabalho, e vão trazer uma análise não resumida necessariamente, mas uma análise que foca em questões principais para ajudar a contextualizar, para ajudar a facilitar o atendimento do professor, a noção do professor sobre essas fontes, que talvez o professor não esteja habituado a trabalhar com fontes de jornal, não esteja habituado à história do Portugal Democrático. Então, o Portugal Democrático, o STOAR, quer dizer, vem promover essas questões. E numa segunda parte é a produção de um jornal online, Não necessariamente precisa ser online, por isso a ideia do STOAR é uma ideia de ser um objeto de aprendizagem mais flexível, no sentido que uma das partes principais do objeto é ser reutilizável, Então, todos os componentes também da sigla foram pensados nesse sentido, então que seja reutilizável.
Se uma escola não tem computador, o meu objeto não vai ser utilizado, eu gostaria que fosse. Então eu crio outras formas, né? Mas aqui deixo uma sugestão. Na segunda parte, há aqui uma criação de um vídeo, né? Eu criei esse canal e criei uma série de vídeos nesse sentido, que vai, nesse caso aqui, ser um tutorial de criar um blog, jornal, no WordPress, que foi, dentre as ferramentas de código livre, a melhor que a gente encontrou. E eu vou colocar o vídeo aqui para vocês entenderem do que eu estou falando. Acho que é importante. Olá, eu sou o professor Gabriel e este é um vídeo tutorial da série de vídeos que o Stoar está preparando na universidade. E chegamos nessa tela. Aqui a gente vai ter que escolher um domínio. Basicamente, eu não vou me alongar aqui para não estourar o tempo, mas basicamente aqui é um tutorial que eu vou ensinando passo a passo a achar um design. E eu fiz isso porque muitos professores não têm, às vezes, um costume de acessar esses sites, tem uma certa dificuldade. Então eu fiz o site nesse sentido. E aqui em materiais de apoio eu coloco alguns links importantes e coloco alguns vídeos próprios também que eu vou discutindo, que podem ser levados para ajudar a contextualizar, que eu comento inclusive na parte 3, a contextualizar o objeto de aprendizagem. Então eu vou colocar um trechinho de um aqui. Você sabe o que foi o Estado Novo Português? Conhece alguém ou tem algum parente português que migrou para o Brasil no século XX? Já ouviu falar de um jornal de resistência dirigido por comunistas que circulava em plena ditadura civil-militar no Brasil? Se você se identificou com alguma dessas situações, compare suas informações com as que serão apresentadas a seguir. Se nunca ouviu falar de nada disso, não tem problema. Assista ao vídeo e descubra um pouco sobre um dos grupos mais atuantes na restauração da democracia em Portugal que vieram ao Brasil. E aí eu vou falando nesse caso sobre Portugal Democrático e a Resistência. E, nossa, eu esqueci aqui na primeira parte, gente. Desculpa. Aqui na primeira parte, como eu estava falando sobre as fontes, antes de ir nos materiais de apoio, são as fontes trabalhadas. Então eu coloco, numero as edições, né? Aqui está o editorial, mas é que tem um editorial por edição. E aqui que eu faço uma análise e que é também uma contextualização, né? Para entender esse editorial. E às vezes eu deixo aqui no material de apoio. Agora vamos voltar para lá. Esses vídeos, né? Os 3 vídeos aqui, que agora não está aparecendo, mas irá aparecer. Esses vídeos aqui que vai falar das 3 sessões que eu apresento no trabalho, né? 3 fórmulas, as 3 conjuntos de fontes que eu apresento no trabalho. Então, para entender qual que faz mais sentido trabalhar, também entendendo que o professor terá que adequar esse objeto de aprendizagem, né, a talvez outros usos. Por exemplo, sobre a discussão da democracia no Brasil, é um uso que permite. Então eu fiz esses vídeos nesse sentido. São vídeos curtos, de 2 minutos e alguma coisa, que eu vou comentando as sessões. E aqui eu deixaria, né, o arquivo de texto do objeto de aprendizagem, o arquivo final do texto, para que o professor ou alguém interessado leia nos pormenores, né, as referências e tudo mais, né, uma sessão aqui. Basicamente eu acho que é isso, assim. Eu preparei isso. Alguma dúvida, alguma questão, eu posso voltar, principalmente essa questão do Stoar aqui, eu posso abrir novamente sempre que vocês solicitarem. Então estou aberto, na verdade, às questões, né? E espero que sejam muitas. Ok, Gabriel, obrigado. 14h56, encerrou a tua apresentação, né? A qualificação vai ser isso aí mesmo, né? Vai ser
Vão ser muitas indicações aí, prepara, anote, né? Enfim, está gravando, mas é a função mesmo a intenção e o objetivo da banca de qualificação. Acho que a gente pode começar pela professora Isabel. Rafael, pode ser, né? Nossa ilustre convidada. Professora, será um prazer ouvi-la. Fique à vontade. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, um contato novo, né? Uma universidade, professores, pesquisadores que eu não conheço, eu acho isso sempre bom, né? A gente alargar aí contatos e conhecimentos. Então, primeiro queria agradecer pelo convite, dizer, assim, de saída, que esse é um tema que, embora eu não continue pesquisando, é um tema que me interessa bastante, essa história e um pouco essa excepcionalidade desse jornal, né, de reunir uma elite intelectual, política, para produzir esse jornal, para produzir um jornal fora do país, né, um jornal de resistência, né, ele tem muitas qualidades, muitos méritos. Eu vou começar fazendo uns comentários. Gabriel, uma qualificação é sempre uma conversa, né? Não é um julgamento. Então, eu vou te falar muitas coisas que eu pensei e você, junto com o Marcelo, vai avaliar se isso faz sentido, se vocês concordam ou não concordam, né? É uma conversa a partir da minha leitura. Estoar. Eu gostei da ideia, mas o nome não me convenceu muito, né? Acho que não aponta para o que é. Acho que fica essa coisa do ar fica um pouco vago, né? Então queria te ouvir sobre isso, né? Sobre esse nome. Organização. Eu acho interessante como você apresenta os capítulos, mas fiquei com uma dúvida se talvez essa fosse a melhor ordem, né? Estoar, resistência, fundamentação teórica para o estoar e a sala de aula. Eu fiquei pensando se o estoar não seria alguma coisa que deveria estar fechando a pesquisa, né? Eu falo um pouco isso para os meus orientandos, que a gente começa do macro e vai fechando, né? E eu acho que seria talvez um pouco por aí, né? Acho que esse título, estou te dizendo de novo para vocês que eu vou fazer meus comentários e vocês vão avaliar, tem muita coisa que também é opinião. Eu achei que esse título diz coisa demais. Estoar resistências intelectuais no jornal Portugal Democrático e em sala de aula. Acho que é muita coisa. E quando você bota um título desse, você vai ter que falar disso tudo, né? Da sala de aula, da resistência, dos intelectuais e do jornal. Eu diria que é too much, né? Para você dar conta. Entendo, você está entusiasmado, você gostou do tema, tem muitas coisas interessantes, mas fico um pouco com medo disso, né? E acho que essa organização que você fez, talvez você mudando ela já te ajude a essa parte, pensar do macro para o micro, né? Que você divide basicamente em 3 partes: estoar, resistência e fundamentação teórica. Então, eu enxugaria, né, para usar um termo jornalístico, muitas partes, né? Um exemplo é quando você fala estoar um objeto democrático de aprendizagem. E eu fiquei me perguntando se não é um objeto de aprendizagem democrática, né? Pode parecer um jogo de palavras, isso está na página 10. Eu vou falar de coisas de ordens diferentes também à medida da minha leitura, né? Eu acho que faltou uma revisão mais minuciosa do texto, né?
acho que tem muito erro. Claro que é uma qualificação, é diferente e tal, mas acho que tem erro de várias categorias. Tem erro de revisão, tem erro de pontuação, tem erro de concordância. Então, acho que precisa dar uma peneirada. E aí, nesse sentido, o que eu vou te sugerir, né, a partir da minha leitura, é essa ideia de você começar do macro e chegar no projeto em si. Então, eu diria primeiro contexto, né, que é uma palavra que os portugueses usam muito, né, é engraçado. A gente usa, mas não como eles. Eles falam o tempo todo, você tem que me dar o contexto, isso aqui é o contexto. É uma palavra coloquial, né? Eu acho que devia começar com um contexto nessa ideia do grande para o pequeno. Que contexto é esse? O que é o governo Salazar? O que é a Revolução dos Cravos? O que é essa resistência nesse período até a Revolução dos Cravos? Num segundo momento, né, no seu trabalho aparece como capítulo 4, eu entraria com o Estoar, né? O que é isso? Objetivo, desenvolvimento, a história do projeto, né? Assim, você saindo desse macro. E por quê? Você precisa saber um pouco do que está acontecendo, né, para o leitor, o que está acontecendo em Portugal, o que é o governo Salazar, o que foi essa ditadura, né, Marcelo Caetano, e apontar para esses exilados, né, que vêm para cá e produzem esse jornal, né? E o terceiro capítulo, que para você é o 2, é a prática do projeto. Eu diria que seria a última coisa, né? Você chegar nele como se fosse assim a cereja do bolo da sua pesquisa, exatamente esse projeto, né? O que é a prática desse projeto? Então, nesse primeiro comentário, eu diria que a sua ideia é interessante, é original e pode ser muito produtiva para você e ser muito eficaz no sentido de ajudar a compreender esse movimento, esse jornal, a partir de um outro caminho, né? E eu acho que também ajudaria a aproximar os alunos, você está falando de sala de aula, desse tema, né? Acho que isso facilitaria, né? E aí já vai uma das minhas primeiras perguntas, né? Eu queria te ouvir um pouco sobre esse perfil, esse curso, quantas horas, eu queria saber um pouco mais de detalhes para entender melhor como isso vai funcionar, né? Em um momento, você fala, na página 63, que você privilegiou os editoriais, né? Eu não tenho nada contra você privilegiar os editoriais, mas eu acho que num contexto de um jornal partidário, ainda que a gente não esteja falando de partido, e a maioria são membros do Partido Comunista, isso está um pouco óbvio, né? Assim, claro que é legal analisar o editorial, o texto, o conteúdo, o que eles falam e tal, mas esse já em termos jornalísticos, de quando noutra encarnação eu fui jornalista, já é um jornal editorializado, entendeu? Quando você fala, isso aqui já está editorializado, você quer dizer o quê? Que isso tudo já tem uma opinião. Então, assim, esse é um jornal que parte do princípio que está todo mundo no mesmo lado. É todo mundo contra a ditadura portuguesa, todo mundo quer uma revolução, todo mundo quer mudanças. Depois vão entrar as nuances entre Partido Socialista, Partido Comunista, etc. Então, eu acho legal você falar dos editoriais, mas eu não acho que seria ele o foco da pesquisa, porque eu acho que vai ser um pouco chovendo molhado, sabe? Vai ser dizer o que você já sabe, ou o que a gente pressupõe, né? Então, eu acho que seria mais legal você viajar por outras áreas do jornal e não focar no editorial, né? O que ele traz? Quem ele entrevista? A foto? Que assunto eles tratam? A cultura entra? Religião entra? Política entra? Outros países entra? Sabe? E você ir
entendendo ele um pouco como um quebra-cabeça, muitas coisas vão ser comuns em várias edições e outras não, né? E isso tudo que eu estou falando para você tem a ver com o meu perfil, tem a ver com a minha leitura. Eu venho de uma formação jornalística, trabalhei muito sobre jornalismo, né? Fiz uma dissertação de mestrado sobre jornalismo, chama Mundo Jornalista, fiz um doutorado sobre suplementos literários. Então, eu acho que a gente tem que se deter no jornal. Assim, é colorido, não é? A manchete é chamativa ou não? Quantas páginas? Qual o tamanho? Acho que tem que apresentar isso tudo para o leitor, né? Assim, dar uma ideia. E aí, depois desse panorama, eu acho que aí sim você pode escolher a capa do jornal tal, o artigo de fulano do ano tal, né? Mas você já deu para ele um mapa da cena, né, desse jornal. Aí, já passando para outro tema, sobre a página 65, eu queria te ouvir um pouco sobre o que você fala dessa aplicabilidade do estoar. Você fala em discutir na educação básica, né? E aí eu queria te ouvir como, por quê, o que você está pensando em relação a isso, né? Na página 70, você fala das impressões dos estudantes, né? Eu acho que ficou um pouco superficial, e eu acho que talvez tenha sido por uma certa generosidade tua, de não exigir mais deles, né? De exigir desses alunos. Eu achei legal fazer um exercício com eles, né? Mas acho que podia avançar um pouco. Uma coisa que me veio na cabeça foi sugerir para eles fazerem um editorial. Então, escolher um dos temas, ou escolher a ditadura em si como um tema de um editorial, né, para eles fazerem. Na página 72, você cita o Enoch sobre os educadores e a consciência cívica. Eu gostei muito dessa citação, acho que talvez você pudesse desenvolver mais uma reflexão a partir dela, que eu achei bastante interessante. Considerações finais. Claro que isso aqui é uma qualificação, então a gente não vai cobrar considerações finais, ou consistente e tal. Eu achei um pouquinho, e aí isso fica a dica para você para o futuro, que ela repete um pouco o que você fez. Muitas vezes a gente faz isso, na conclusão você retoma o objetivo desse trabalho e tal, mas é uma coisa, tipo, rápida. O que interessa é o que você concluiu, o que você descobriu de novo, o que você aprendeu com isso, né? E que você quer passar para o seu leitor, que também não sabe disso, né? Que aprendeu. Então, eu te sugeriria. Estou falando coisas de ordens distintas. Referências. Eu acho que tem que rever essa formatação. Tem negrito, tem itálico, está tudo um pouco misturado. Os alunos acham que isso é detalhe, eu não acho que é detalhe, e o diabo mora nos detalhes, né? Um trabalho acadêmico tem que seguir essas regras. Acho a sua bibliografia boa, mas acho que ela poderia ser mais ampla. Acho que podia ter um pouco mais de pesquisa aí sobre o Portugal Democrático, mas não só sobre o Portugal Democrático. Um pouco sobre imprensa alternativa, imprensa política, um pouco mais sobre Portugal, um pouco mais sobre esses intelectuais, né? E não estou dizendo que tem um mar de coisa, mas tem coisa, né? Tem artigo, tem tese, tem dissertação, né? Eu acho que valeria você se deter um pouco nisso, assim, fazer talvez um levantamento mais amplo, né? Pensando tanto produção brasileira sobre o jornal, como em Portugal, né? O que foi produzido. Esse jornal, né,
O Portugal Democrático, ele ganhou um lugar de muito destaque, né? Ele virou esse porta-voz desses exilados, um jornal de resistência, né? Um jornal político, um jornal feito pelos exilados. Então, ele tem um lugar. A tiragem não era gigantesca, né? Tudo bem, chegava o jornal na Inglaterra, chegava nos Estados Unidos, chegava em outros países onde tinha exilados. Então, assim, não dá para comparar, e eu acho que isso é importante da gente pensar e de falar. Ele não pode ser analisado à luz, nem acho que você faz isso, não, estou comentando, à luz de um jornal como o Globo, como o Jornal do Brasil na época, né? Ele não tem esse foco, ele é um jornal para um núcleo específico, né? Então, ele não se preocupava de ter 50 mil exemplares, até porque eles nem tinham dinheiro para fazer isso, né? E acho que é legal, nessa primeira parte que eu falo do jornal, você entrar um pouco nessas minúcias. Quem pagava isso? Né? Como é que isso era feito? Né? Que isso vai ter a ver com o seu projeto do Estoar, né? De saber como isso tudo foi produzido, de onde que eles tiravam dinheiro para imprimir, como é que eles vendiam, onde, sabe, esses detalhes, né? Acho que a bibliografia está boa, mas acho que ela pode ser ampliada, acho que você pode trazer mais coisa. E queria terminar, já falei aqui um bom tempo, agradecendo pelo convite, a você, ao Marcelo, né? Agradecer ao Rafael aqui, porque estamos juntos no mesmo barco, né? Te dar parabéns pela iniciativa, pela escolha desse tema. Acho que esse é um tema muito pouco conhecido, né? Tem pouca publicação, então acho que tem muitas possibilidades de trabalho, você pensar o jornal, né? Você pode pensar numa linha histórica, você pode pensar numa linha política, você pode pensar numa perspectiva da imprensa. Então, acho esse tema muito, muito interessante. E queria fechar dizendo que você fique à vontade de você me responder o que você quiser, porque isso é uma qualificação é uma conversa. Muitas coisas talvez você não tenha, aspas, uma resposta para me dar, porque eu estou te colocando coisas para você pensar, e não, você me responde essa frase da página tal e tal, tá? É isso, obrigada. Muito obrigado, professor Isabel. Gabriel, fique à vontade. Professora, muito obrigado. Eu acho que foram muito boas colocações, algumas que depois na leitura, depois de enviado o texto, eu comecei a pensar, outras eu não tinha ainda me tocado. Por exemplo, essa questão do nome, apesar de ter um sentido ali, né, mas não é autoexplicativo, não explica exatamente, né, o objeto. Assim, nesse caso, o Estoar, na verdade, assim, é uma página que eu pensei, mas não é baseado em nenhum outro objeto de aprendizagem existente, certo? O objeto de aprendizagem foi uma discussão que reconheço, assim, eu comecei a ler tarde, mas já no início do mestrado, tarde, assim, não era uma discussão que eu acompanhava na graduação, como uma discussão de imprensa, que eu já tinha feito alguns trabalhos. Então, a questão do objeto de aprendizagem era uma questão nova, e eu sempre entendi a dificuldade da empreitada, já que o objeto de aprendizagem costuma ser feito em grupos, não são objetos individuais, assim, são objetos coletivos. E também sei que se eu tivesse um pouquinho maior de conhecimento de programação, isso ia me dar uma abertura, muitas das coisas do Estoar, até graficamente. E aí eu voltando à questão do nome, o nome é uma questão de... A escolha desse nome é uma referência à história, uma discussão de história, mas reconheço que é um nome confuso ali à primeira vista, que realmente não explica.
Mas é assim, eu não encontrei outro nome que fosse o nome de um produto. Eu queria que o meu objeto de aprendizagem tivesse o nome de produto, não no sentido de um produto vendável no sentido, mas no sentido de um produto reconhecível, né? Tipo, por exemplo, o objeto de aprendizagens, eu vi de alguns colegas, tem um certo nome, mas é um nome é, grande, né? Os que eu tive contato, pelo menos, é um nome assim de trabalho, né? Basicamente, o objeto ele recorre o nome é, do tema, né? Do tema do trabalho. E o STOAR também há um outro ponto e aí da organização dos textos. A organização, assim, os professores Marcelo e Rafael pode me, me corrigir, eu também preferiria colocar a parte 2 como a primeira parte, porque não sei se todos os meus colegas, por exemplo, fizeram isso, até não acompanhei, infelizmente, nenhuma das últimas defesas, qualificações, mas a questão que o STOAR nasce da pesquisa do Portugal Democrático, e o Portugal Democrático, e não há uma separação, porque eu conheço colegas que tiveram uma ideia sobre um objeto de aprendizagem e encontraram um tema, não estou falando que não estou fazendo juízo de valor, pelo amor de Deus, sei que às vezes eu não consigo usar as palavras de maneira correta, principalmente falando, mas o meu objeto é um objeto criado a partir do Portugal Democrático. E todas essas questões que a senhora comenta, que eu acho super interessante, que a senhora muitas vezes já comenta nos seus trabalhos também, então eu, enquanto leitor, tinha a obrigação de estar mais atento. Acabou que, por exemplo, a questão de trabalhar com editoriais. O porquê de trabalhar com editoriais e trabalhar com jornal? Há uma discussão disso brevemente no texto, mas a questão é para entender. Primeiramente, o objeto de aprendizagem e a pesquisa andaram simultaneamente. Não terminei a pesquisa antes de pensar o objeto de aprendizagem, porque o objeto de aprendizagem, que na verdade é o foco, claro, sem a pesquisa não faz nada, mas é o foco do mestrado, do programa, do curso. Então, eu achei que nos editoriais, sendo o Portugal Democrático um jornal formado por comunistas, mas que tem essa diversidade ideológica, eu queria ver os editoriais carregam parte do discurso do Partido Comunista Português, em que medida? Sim, será? Eu queria ver e fazer essas associações. E o editorial, e principalmente os editoriais de Portugal Democrático, eles discutem muito o tema de democracia. É um tema que aparece assim, em quase todos os editoriais. Então, os editoriais foram escolhidos no sentido de eu preferi pegar apenas os editoriais, apesar de que há menções, por exemplo, na pesquisa de outros textos, mas no STOAR só os editoriais. Por quê? Para fazer uma questão de conjunto, para que eu consiga criar ali uma atividade, certo? Uma conexão entre páginas que não estão necessariamente juntas, né? São de edições diferentes e estão falando coisas um pouco diferentes. Então, a organização que eu fiz no STOAR, ela foi uma organização feita a partir da minha análise, que eu vou defender no texto, mas não é do próprio jornal. Então, eu achei que se eu fizesse com várias partes do jornal, eu estaria confundindo. E sobre as outras questões, não, sobre as outras etapas assim, do processo, não só do texto, mas a questão do jornal, da composição, das cores, da relação, do tamanho do jornal, são questões que eu adoraria levar para os meus estudantes. Mas até tem uma discussão sobre levar a página impressa do texto editorial
ou levar os estudantes para sala de informática. Então eu queria que o estudante tivesse uma relação mais próxima. E a relação que eu tenho, né, que eu tive com a pesquisa, com o Arquivo Nacional Todo do Tom, que, né, tem disponibilizado, não permite uma maior discussão desse sentido. E, por outro lado, também eu acreditei que eu ia perder o foco. Eu não sei, né, talvez, na minha cabeça, na parte 2, por exemplo, eu acho que eu falei de muita coisa e deixei muita ponta solta ainda. E isso é porque eu ia, para a senhora ter uma ideia, eu ia colocar o título com uma referência ao Portugal de Caetano como fascista, porque era uma discussão que tinha no Portugal Democrático, e é uma discussão que hoje em dia, acho que, se eu não me engano, é o Casanova, lá na Espanha, ele vai trazer essa questão de outros fascismos, né? Então é uma questão interessante, mas que eu preferi não colocar, porque não ia caber. A gente tinha, no programa, a gente acho que era 25 páginas de texto de cada parte, dessas 3 partes. Então, assim, tinha outras coisas que eu gostaria de falar mais. Na minha cabeça eu ainda tenho a impressão que eu comentei muitas coisas. Eu acho que ainda podia tirar algumas coisas. Eu achei super interessante essa ideia de escolher, assim, de fazer um editorial lá a partir da análise dos textos editoriais, né, como uma forma de avaliação para os estudantes pensarem sobre Portugal e pensar sobre esse período. A minha ideia baseia um pouco nessa sua ideia, só que ela usa as fontes do Portugal Democrático para criar nos estudantes a reflexão sobre democracia, uma das reflexões possíveis sobre democracia, e o objetivo era que cada estudante produzisse um texto, não necessariamente um editorial, mas está aí uma ideia, assim, ou um grupo, né? Um grupo de estudantes produzirem texto, mas podem cada um, e aí depois esses estudantes tomarem contato com os textos, né, dos colegas, por exemplo, e a questão e aí entraria na questão da publicação, da escolha do nome do jornal, que transcenderia, eu acho, que o ensino de história especificamente, né, ia para outras questões. Então, assim, acho que, não sei se comentei alguma coisa, faltou alguma coisa básica que a senhora comentou, mas eu acho que no mais é isso. Não, estou satisfeita, porque na qualificação também você não tem que responder todas as vírgulas e os pontos, né? São coisas que ficam para pensar para depois. Não, estou super satisfeita. Obrigado. Ok. Então, professor Rafael, fique à vontade, as suas observações, sugestões, enfim. Agradeço novamente. Obrigado, Marcelo. Obrigado, Gabriel, pelo convite. Prazer, né, conhecer a professora Isabel, conhecer pelos textos, né, mas, né, ouvi-la é sempre outra experiência, né? Eu queria começar dizendo, né, que para mim é uma satisfação, né, participar da banca. O Gabriel, ele foi meu aluno e também participei da banca, né, de ingresso no programa, né, então eu já conhecia o trabalho, ele fez uma disciplina comigo, né, em que a gente discutiu também o trabalho, e eu vejo aqui, né, contente que algumas das coisas que a gente discutiu lá na disciplina ecoaram aqui, apareceram, né. Então, Gabriel, o que eu vou dizer para você aqui são observações. Eu já vou começar dizendo, né, que eu vou mandar para você, para o Marcelo, uma versão do PDF anotada, né. Eu imprimi o trabalho e anotei no papel, e aí eu me toquei que eu deveria ter feito direto no PDF a anotação para te mandar, então eu estou transpondo as minhas anotações para o PDF para te mandar, só que ainda não consegui terminar. Estou na página 40, mais ou menos, né? Então, assim que eu terminar, eu mando para vocês. Assim como tudo que eu vou dizer agora, também né, nessa arguição aqui, está tudo anotado. Então, se você quiser só fazer comentários sobre alguma coisa que eu disser, mas o detalhamento eu também vou mandar para vocês, né?
começo pelas observações gerais, como eu costumo fazer, e depois eu vou para alguns comentários mais específicos. Bom, conforme as normas do programa, né, como você disse aí em resposta à professora Isabel, todos os elementos fundamentais da estrutura do objeto de aprendizagem foram contemplados, né, inclusive na ordenação que as normas do programa exigem, né? Então, o texto apresenta, né, as 3 partes e na ordem em que elas devem ser apresentadas. Eu, particularmente, tenho uma discordância em relação às dimensões da parte 2, e eu tendo a ser pela desobediência civil em relação a isso, sabe? Porque eu não considero que talvez seja o caminho expor o resultado de uma investigação em, no máximo, 25 páginas. Então, no caso dos meus orientandos aqui, você está gravando aí, mas não tem problema, eu repito isso, eu sou pela desobediência civil, né? Considero que a parte 2 ela precisa trazer mais fundamentação, ou pelo menos ela precisa remeter no objeto de aprendizagem a um conjunto de textos que não seja possível incorporar nessa parte, né? Então, textos que poderão ser eventualmente utilizados pela docente na educação básica. Não é sempre, se você não consegue resolver todos os debates ali, e você tem o ambiente, né, do teu objeto de aprendizagem, então você deve, do meu ponto de vista, resolver algumas questões no próprio objeto de aprendizagem, né, para que talvez essa parte 2 não fique tão longa, né? Concordo com o que a professora Isabel disse, né? Falta no texto uma revisão, né? Tem muitos problemas, né? Problemas de tempos verbais, uso incorreto de vírgulas, ausência de plurais, uso incorreto de termos, de nomes próprios, enfim, né? O próprio Marcelo Caetano, às vezes aparece com 2 L's, às vezes aparece com um L só, né? E também tem muitos problemas de normalização ABNT, né? A gente percebe, por exemplo, a partir da página 7, tem um problema de tabulação, de margem, depois a margem volta ao normal, né? Enfim, o resumo, né? As traduções para o espanhol e para o inglês estão equivocadas, né? Você precisa rever isso, né? Então, precisa mesmo de uma revisão atenta e, em alguns casos, de reescritura, porque aí não são apenas problemas de redação, né? Tem formulações equivocadas, enfim. Algumas delas eu vou mencionar, outras eu anotei no texto para não me alongar aqui, né? Eu queria ressaltar também, a sua apresentação aqui me ajudou a ter ainda mais certeza a esse respeito, que pelas imagens que eu vi no teu texto, os textos que você já colocou no objeto de aprendizagem também precisarão ser revisados, eles também têm problemas, né? Uma questão de ABNT que me incomoda muito e que eu repito bastante isso, e no teu trabalho fica mais confuso ainda para mim, é o seguinte: a ABNT, ela diz, né, a norma de referências, ela diz que ou você usa o sistema autor-data, ou você usa o sistema de notas de rodapé. É um ou outro. Se você usa o sistema de notas para explicação, você tem que obrigatoriamente usar o sistema autor-data para a chamada de referência. O que você faz? Uma parte do teu texto tem nota de rodapé e nota de explicação juntas, as referências estão nas notas de rodapé. Tem outra parte em que os autores e autoras são chamadas a partir do sistema autor-data. Então, o próprio texto tem uma confusão em relação a isso, né? Só queria observar que o padrão, né, a ABNT, se tem nota explicativa, tem que ser sistema autor-data. Tem gente que não gosta, que não concorda, enfim, que não gosta de sistema autor-data porque acha que polui o texto. Tem editoras, né, que trabalham com esse padrão. Eu até concordo com tudo isso, mas você está escrevendo no sistema ABNT, então você tem que obedecer a ele, né? Que inclusive é o sistema que o manual de padronização da Unifal utiliza, então você tem que obedecer a ele, né? Como a professora Isabel também disse, né, vários equívocos nas referências bibliográficas, né, tem problemas variados de formatação, né? E eu também concordo que caberia ampliar a bibliografia em várias frentes, né? Pois se trata de uma pesquisa de mestrado, né? Não é uma pesquisa tão elementar assim, né? Eu vou falar de algumas frentes que eu considero que são, para mim, capitais, né? Que faltaram. Então,
vou repetir, todos esses momentos em que eu considero, né, vocês vão conversar depois, é claro, em que houve algum tipo de incorreção de redação, de normalização, eu anotei lá no arquivo, vou mandar para vocês e coloquei, quando eu queria colocar alguma explicação, coloquei um balãozinho lá para dar ideias, né? Enfim. Bom, sobre os comentários específicos, né? Em relação à parte 1, né, eu considero que você apresenta bem estruturalmente o objeto de aprendizagem utilizando uma das ferramentas que são oferecidas para vocês na disciplina de objetos de aprendizagem. Considero, né, apesar de você ter dito que o teu objeto de aprendizagem é simples, né, do ponto de vista visual, técnico, você pode ficar tranquilo porque, e você pode consultar, né, o banco de trabalhos do PPGHI para ver isso, ele é bastante bem elaborado, levando em consideração outros que já foram feitos que são bem mais simples. Então, essa preocupação que você teve de linkar com vídeos que você mesmo produziu, né, tudo isso torna a estrutura bastante interessante e adequada do meu ponto de vista, né? Mas não é só forma, né? Então, o conteúdo que está ali precisa, né, ser revisado, ser aperfeiçoado, enfim, né? E eu não vou me dedicar a isso porque eu acredito que você precisa resolver a parte 2 e a parte 3 para melhorar o que você colocou no estuário, né? Ou seja, como você quiser chamá-lo, né? Em relação à estrutura da parte 2, né, eu concordo com a Isabel. Eu sugeriria que você começasse situando os elementos fundamentais para a compreensão do objeto do problema de pesquisa e depois, né, do macro para o micro, né, como ela usou, e depois que você apresentasse o seu jornal, o seu objeto de pesquisa, o seu problema, né, e cuidado, Gabriel, com noções que você usa várias vezes como contexto e pano de fundo. Por favor, né, é um mestrado na área de histórias, tem um debate teórico sobre isso, sobretudo pano de fundo não força a barra, né? É uma ofensa à historiografia e ao teatro, né, que essa imagem vem do teatro, né, que enfim, também é ruim no teatro, né? Bom, para mim, eu vou dizer aqui para você que você apresentou, mas eu considero, aí de novo, a desobediência civil das 25 páginas, eu considero que você precisa justificar um pouco melhor os motivos pelos quais você escolheu o período 68 e 74, você explica, não estou dizendo que você não faz isso, mas eu considero que você precisa explicar isso um pouco melhor, porque isso é chave, né, é o teu recorte, afinal de contas, né, e isso já foi dito pela professora Isabel, o motivo pelo qual você opta por usar exclusivamente os editoriais. Então, você diz também isso, você nos explicita. A professora Isabel deu ideias interessantes aqui, estruturais para você pensar, ou seja, num jornal tão pequeno, como você mesmo nos disse, que tem 4 páginas, 5 páginas, a vinculação entre o editorial e o que sai naquela edição é obviamente muito mais densa, né, muito mais orgânica do que num jornal da grande imprensa, de 50, 60 páginas, às vezes mais, né? Então, para mim, tudo bem, ok, você pode argumentar que é por uma questão analítica, porque ali existe uma síntese de cada edição, mas essas formulações não aparecem no teu trabalho, então elas precisam aparecer, né? Simplesmente dizer que ali tem os posicionamentos dos gestores, dos responsáveis pelo periódico, para mim não é suficiente, né? Então, você vai ver que eu anotei aqui para você minimamente correlacionar cada editorial aos demais materiais publicados em cada número, né? Qual é a relação que mantinha, se não mantinha, porque a gente está lendo o jornal pela tua pena, né, digamos assim. Então, você tem que apresentar para nós e também para o professor que vai ler o teu trabalho, né? Então, tinha alguma relação? Não tinha, né? Os números eram pequenos, será que não dá para fazer uma caracterização mínima, né? Então, até lembrei aqui do texto da Tânia, que você cita só lá na parte 3, né? Mas que você deveria ter usado na parte 2 também, né? Ou seja, a caracterização analítica mínima que a Tânia De Luca sugere, ela precisa fazer parte da tua perspectiva de análise. Não basta você dizer lá na parte 3 que o professor vai ter que trabalhar com ela.
Até porque isso me parece que é algo que você tem que corrigir no STOAR, né? Você precisa melhorar a fundamentação que você oferece aos docentes e às docentes sobre como trabalhar com periódicos em sala de aula. E talvez fazendo uma síntese desse texto dela, mas existem muitos outros textos. Eu posso até te indicar alguns, porque eu estou orientando um trabalho também que usa jornais, né? É o do Bruno, que são textos que você pode incorporar nessa reflexão. Então, pensando nos editoriais, tem algumas perguntas que eu gostaria que você tivesse... Eu fiquei imaginando essas perguntas e gostaria que você tivesse respondido para nós. Qual foi o total de editoriais publicados no periódico, durante toda a existência dele, especificamente no período que você analisou? Os editoriais apareciam em todas as edições ou eram mais comuns em momentos específicos? Quantos foram os editoriais analisados e comentados por você? Qual o critério de ordenação analítica das fontes? Foi cronológico, temático cronológico, né? Só lá na página 63, né, portanto já fora, né, da parte 2, você diz para nós que foi temática cronológica essa organização, mas na parte 2 não tem nada em relação a isso, né? E aí, para mim, eu chego aqui numa observação que eu considero estrutural, que é a seguinte: eu considero, em relação ao texto que você nos entregou, que é o que a gente pode avaliar, né, excessivamente breve o trecho dedicado à análise das fontes, né? Se você for olhar, ele está da página 36 à página 49, ou seja, uma parte, né, da parte 2, né? Eu entendo que isso precisa ser revisto e a análise precisa ser adensada, né? O que eu estou querendo dizer com isso? E aí eu volto a uma observação que a professora Isabel também te apresentou. Talvez seja o caso de restringir o que você quer olhar no jornal, para que você consiga, olhando menos, olhar com mais profundidade, né? Então, presta atenção nisso, né? E aí você já vai entender onde eu quero chegar com essa observação, né? Por quê? Porque se você não aprofundar a análise, e a gente está falando de um mestrado profissional, e o seu texto ele vai ser integralmente consultado por qualquer pessoa que queira trabalhar com ele, a pessoa que pegar esse texto não tem subsídio para analisar esses materiais. Você não pode imaginar, a partir do princípio, que qualquer professor ou professora vai poder refazer esse percurso que você fez, ler todos esses textos para trabalhar com esses materiais em sala de aula. Então, a tua análise ela precisa aparecer de uma maneira mais densa, entendeu? Repito, se não tudo no texto, talvez em comentários um pouco mais densos dentro do objeto de aprendizagem, que deem para o professor ou professora caminhos possíveis de trabalho com os textos que você selecionou, né? Tem uma coisa que me incomoda no seu trabalho, que é o seguinte: ao longo do texto, eu sinto um pouco de dificuldade, um pouco de incômodo seu, eu não sei como dizer isso, na definição do objeto e do problema da pesquisa, né? Isso começa já no título, né? Então, ora é a resistência, ora é o conceito de democracia, ora é como esse grupo quer se posicionar, né? Então, qual é o lugar, efetivamente, da discussão sobre democracia no objeto e no problema de pesquisa? Estou te perguntando isso porque você disse para nós, inclusive na apresentação, que isso é fundamental, mas no trabalho não tem nenhum texto do debate teórico sobre democracia clássico. Não tem o Bobbio, assim, para citar o básico, né? Você pode dizer assim para mim: mas não tinha tempo, professor, não tinha espaço. Beleza, não tem problema nenhum, eu vou aceitar tranquilamente. Desde que você tivesse escrito lá na parte 2, olha, por conta das dimensões desse texto, eu não promoverei aqui a discussão sobre o conceito de democracia, mas no meu objeto de aprendizagem haverá uma página só dedicada a isso, que vai trazer as sistematizações mais comuns sobre esse conceito, para que a pessoa possa, ao trabalhar com as suas fontes, entender com qual conceito de democracia o jornal está dialogando. Porque o que você faz para nós entre a página 36 a 49 é transcrever fragmentos do jornal e repetir o que o jornal está dizendo. Mas até pelas dimensões não tem análise, efetivamente. Então, eu preciso depreender da leitura do material que você apresenta qual é o conceito de democracia. Só que, né, como você mesmo falou,
o debate é bem complexo, porque é um grupo multipolítico, né, liderado por comunistas, que, portanto, tem uma resistência a trabalhar com o conceito de democracia, a aceitar a ideia de democracia, né, só que nada disso está dito, né, e você, como intérprete, tem que dizer, né. Então, eu anotei aqui, né, alguns exemplos de problemas que eu considero que você tem que discutir com o Marcelo. Apesar de anunciar em mais de um momento que um dos objetivos é promover uma reflexão acerca do conceito de democracia, eu até coloquei aqui enquanto estava falando, de ter decidido enfatizar esse debate na apresentação, não há no texto um debate conceitual a respeito. Apenas listar e comentar textos do periódico que discutem a questão não é suficiente para se atingir o nível da interpretação, nem para ajudar docentes a discuti-la em sala de aula. 2. Apesar de situar a discussão no âmbito da ditadura brasileira, nada se diz a respeito, nem mesmo uma síntese historiográfica. Não tem um comentário sobre o que era a ditadura brasileira nesse momento, nem um texto básico, né? Estamos falando dos anos de chumbo, né? Não tem um comentário, né? Qual é a peculiaridade desse jornal naquele momento, né? Não há discussões sobre o conceito de resistência. Se você quer trabalhar com esse conceito, você tem que discutir esse conceito. Não tem. Né? Percebe que o que a professora Isabel disse para você faz todo sentido. Você vai abrindo frentes, só que você tem um trabalho que, quanto mais frentes você abre, mais complicado ele fica. Né? Então, pensa nisso. Né? Isso não vai desmerecer nem enfraquecer o teu trabalho, né? Muito pelo contrário. E por último, né? Algo que você falou na resposta à professora Isabel, não há discussão detalhada sobre o caráter digital das fontes e as peculiaridades desse debate. Então, existe uma reflexão, o Thiago Nicodemo, da Unicamp, o Pedro Teles, que foi, inclusive, supervisionado por ele no pós-doutorado, que está dando aula em alguma universidade, agora não me lembro, Pedro Teles, acho que na Federal do Rio Grande do Sul, onde ele estudou, né? Eles têm escrito textos sobre quais são as particularidades de você trabalhar com fontes e repositórios digitais, né? Quais são os impactos disso na própria forma como a gente concebe esses materiais, né? Que é como você falou, eu não tenho a materialidade, mas muito provavelmente nos metadados, eu não conheço lá o arquivo que você usa, mas muito provavelmente nos metadados tem a indicação de quais eram as dimensões desse jornal, qual tipo de papel era utilizado. Então, tudo isso você pode consultar nos metadados, não é qualquer arquivo, é o arquivo da Torre do Tombo, né? A gente não está falando de qualquer lugar, né? Então, esses dados, eu também trabalhei com uma revista digitalizada no doutorado, e eu sabia quais eram as dimensões da revista. Por quê? Porque nas coleções que eu utilizei havia indicações a esse respeito. Então, a revista tinha tantos centímetros por tantos centímetros, usava tal tipo de papel em uma época, depois mudou, foi impressa em gráficas melhores, mas, né? Então, alguns comentários você consegue com certeza fazer, né? E por fim, né, para eu não me alongar muito, em relação à parte 3, né, algo que me incomodou, Gabriel, e aí tudo isso que eu estou falando você me responde, comenta o que você quiser ou não, né, fica à vontade. Eu notei pouca reflexão a respeito das limitações da BNCC. Você pega a BNCC, diz para nós o que é a BNCC e você diz, eu vou dar um jeito de justificar o meu objeto na BNCC. Num trabalho que tem um caráter político tão grande quanto o seu, não se posicionar criticamente em relação à BNCC, para mim, foi um balde de água fria. Assim, não tem nenhum posicionamento. Assim, eu vou pegar a BNCC, vou dar um jeito de encaixar minha pesquisa ali, né? Nessa parte 3, aliás, tem várias afirmações categóricas sobre ensino, como deve ser a aprendizagem, o que é ensino de história, o que são tecnologias, o efeito das tecnologias nos estudantes. Não tem, muitas delas sem nenhuma fundamentação bibliográfica, né? Você várias vezes, inclusive, diz, de acordo com o meu ponto de vista, tá? Mas você não é especialista nessas áreas, né? Então tem um debate gigantesco sobre o impacto das tecnologias no ensino de história, inclusive dos autores que você cita lá, o Newton Pereira e o Fernando Schaffner, eles têm textos sobre isso, né, publicados, né? E nessa parte, inclusive, também se nota a ausência de reflexão sobre o conceito de democracia, né? Para terminar, né, para dar um exemplo dessas afirmações categóricas, lá na página 62 do teu texto, que para mim é uma boa síntese
das dificuldades várias que eu notei no teu trabalho, no finalzinho da página 62 tem um parágrafo em que você procura justificar o caráter ibérico do teu objeto, exatamente por estar em um programa de história ibérica. E aí você diz assim: a história ibérica é um componente fundamental da história do Brasil, e mais do que isso, constitui-se como um campo muito importante, por vezes esquecido pelos currículos escolares, né? Bom, só aí eu já teria uma série de discordâncias, né? Porque a história ibérica é uma coisa, a história do Brasil é outra, e a história ibérica tem relações com a história do Brasil, mas ela não é um componente da história do Brasil. Aí vem a afirmação mais complicada. Você diz assim: mas defende-se aqui a importância de estudar Portugal e a resistência ao Estado Novo português em si mesmo. Meu amigo, você está trabalhando com um jornal de exilados, editado, publicado, que circulava no Brasil prioritariamente, que essas pessoas, inclusive, estavam inseridas, né, em circuitos políticos, empregatícios no Brasil. Você não está estudando nada em si mesmo, nem a resistência, nem o Estado Novo em si mesmo, né? Ninguém, aliás, estuda nada em si mesmo, né, em história, mas não apenas em história, mas aqui não dá, essa afirmação não dá, né? É um jornal que é produzido em relação aos condicionamentos da sociedade brasileira, as possibilidades, enfim, né? Então, o teu trabalho é de história ibérica, você não precisa isolar ele da história do Brasil para ele ser de história ibérica, porque ele tem uma obviedade, inclusive, em relação à história ibérica, né? Mas aqui essa afirmação mostra como você tem dificuldade, e é algo que eu falei agora há pouco, tem dificuldade ao longo do texto de entender o que você está estudando efetivamente. Aí eu volto ao texto da Tânia: história dos, nos e por meio dos periódicos. O seu trabalho é um trabalho por meio dos periódicos. Você discute questões por meio dos periódicos. Não é um estudo do periódico, nem no periódico. É um estudo por meio do, né? Então, você está discutindo resistência, questões de democracia, né? Ok, o que você quiser priorizar. Já adianto para você que não tem no teu trabalho, apesar de você citar, como especialista nessa área, não tem nada sobre rede de sociabilidade, porque você não tem fonte para fazer isso. Então, tira isso do teu trabalho. Você não tinha, né? Se as entrevistas que você tem, você não usou, ou se elas não te dão isso, você não vai trabalhar com rede de sociabilidade. Porque isso implica troca de carta, diário, um outro tipo de arquivo que você não tem à sua disposição, né? Entrevistas mais volumosas, né? Então, presta atenção nisso, né? Nesse fio condutor. Então, o que é mais importante para você? E aí já estou terminando. Eu entendo que, pelo que você formula, é o conceito de democracia, porque isso conecta, e eu estou totalmente de acordo com você, isso conecta o teu trabalho com uma força muito grande ao presente, à história do tempo presente, né? A discussão do que é democracia hoje, né? Nessa perspectiva relacional, como se entendia o conceito lá nos anos 60 e 70, como se entende hoje, né? Como isso mudou, inclusive, pelas mudanças até da próprio lugar dos intelectuais nas sociedades ditas ocidentais, né? Então, foca nisso, né? Foca nisso. Junta material, adensa a tua análise, oferece material para os professores e professoras trabalharem com esse conceito, né? De uma maneira mais detalhada, né? Para eles evitarem uma afirmação que você mesmo use em algum momento, né? Não vou me lembrar aqui aonde, mas está grifada aqui na minha anotação, que você diz assim: num país que você diz alguma coisa do Brasil assim, num país que se pretende ser... Não, veja bem, nós vivemos, queiramos ou não, numa democracia. A gente pode discutir os limites disso, mas ainda é uma democracia, né? Os parâmetros básicos da democracia liberal ainda têm sido mantidos, né? Abalados, mas mantidos. Então, esse tipo de afirmação, para ela virar um chavão lá no nível da educação básica, né? Essa democracia que não é uma democracia, né? Democracia que mais parece uma ditadura, né? Então, uma coisa que seria produtiva vira contraprodutiva, né? Para as pessoas entenderem melhor que o conceito de democracia é instável, né? Que uma das características dele é a instabilidade, né? Que isso é o que eu poderia fazer uma lista aqui de autores, né? O Rancière, lá naquele livro famoso dele, O Ódio à Democracia, uma lista de referências aí, né? Para pensar sobre isso, né? Como a gente projeta uma ideia de democracia estável, mas a ideia de democracia
é no seu fundamento instável. Não tem como a gente querer que a democracia seja estável, né? Só que lá no final dos anos 60 e 70, a gente está falando de outro debate, né, sobre democracia. Outro debate, né? Com os parâmetros ainda do socialismo, não como uma visão de mundo obsoleta ou considerada obsoleta para alguns, né? Tudo isso ainda não estava posto. Então, essa perspectiva relacional que você tem a oportunidade de desenvolver, ela é muito interessante, mas ela precisa ser dotada de historicidade, né? Você precisa trazer textos que pensem o conceito lá no final dos anos 60, no início dos anos 70, e que pensem, inclusive, nas diferenças em relação a hoje, tá bom? Então, Gabriel, mais uma vez queria te parabenizar, né? É um desafio, acho que é um desafio que a sua turma, sobretudo, está enfrentando, que é esse desafio de conceber esse trabalho nesse formato específico, por exigência aí das instâncias avaliadoras, CAPES, e, enfim. Não é fácil, né? Com certeza, se fosse um formato monográfico tradicional, o teu trabalho estaria melhor estruturado, mas você precisa, como você mesmo disse, fazer com que a sua pesquisa se torne um objeto de aprendizagem. E esse movimento é o que está, você sabe, né? Você conversa aí com seus colegas, é esse movimento que está fazendo o povo tomar remédio para sobreviver, né? Porque fazer a pesquisa de caráter monográfico, muita gente tem conseguido, mas pensar essa pesquisa como parte, né, de um objeto de aprendizagem é que é mais complicado. Então, eu te parabenizo por isso também, porque você, do meu ponto de vista, conseguiu já estruturar, né, esse objeto de aprendizagem de uma maneira muito interessante. É isso. Obrigado, professor. Assim, as considerações, principalmente as que se assemelham à da professora Isabel, da parte 2, eu concordo sim, que foi pouco trabalhado outras questões também, por uma questão do fascismo que eu citei, que eu queria ter trabalhado, a questão do exílio, que as entrevistas que eu recebi através da professora Isabel são longas, dá pra gente trabalhar essas redes de sociabilidade. Mas a questão é que eu acho que trabalhando sobre resistência eu acabei não tentando transgredir ou resistir com nada. Então eu não tive essa ideia que eu vou adorar ter e fazer, de pegar todas essas questões que os senhores comentaram, principalmente a parte 2, que não esconde ninguém, a parte que eu achei mais interessante fazer. Então, principalmente, há outras partes, mas ela tem um problema inicial, né, até para construir o objeto de aprendizagem e as formas de avaliações. Assim, realmente, essas questões que vocês me tocaram, eu vou pensar nisso, pensar também nessa questão de não deu no texto, na parte 2, eu não tinha, que vocês falaram assim, principalmente você, professor, sobre acrescentar as informações, ou acrescentar uma informação, por exemplo, o senhor até comenta sobre democracia, já que é uma coisa que eu acho importante, e realmente está certo. O foco do meu trabalho é discutir o conceito de democracia a partir dos textos de Portugal Democrático. E aí levar essa definição não só para o texto, mas para o objeto, né? Porque se também tudo que e não só isso, eu acho também, levar, acho que, e até comentar com vocês sobre a parte 3, depois que eu mesmo li o texto, né? A parte 3 eu coloco ali uma série de atividades tipo uma sequência didática, né? Uma série de atividades assim, e que eu acho que deveria estar presentes ali no próprio objeto, né? Porque se tiver que voltar ao texto toda hora, não adianta o objeto, então acaba que... Então é bom até vocês comentarem essas questões, porque algumas delas eu já tinha pensado. O texto, realmente, há algumas marcações próprias e senhores, então eu vou adorar receber o seu texto assim, grifado, assim, vai me ajudar bastante. Eu já anotei algumas coisas, reconheço, assim, há também uma ressalva a fazer ao professor Marcelo, que comentou sobre essa questão da BNCC, comentou sobre essa questão da pouca criticidade do meu trabalho sobre a BNCC, e eu
de teimoso, assim, não é teimoso, mas ali não encontrei um caminho. Eu estou trabalhando no estado, né? Estou usando a BNCC, então o meu caminho foi igual o senhor comentou, de não resistir. Infelizmente foi o de não resistir, o de aceitar e tentar enquadrar ali, principalmente essa parte que ficou no texto. Então, talvez pode parecer também para os senhores uma diferença muito grande de comportamento no texto, porque se na parte final do texto 2 eu vou ali, arrisco muita coisa, né, trazendo muita coisa para o Portugal Democrático, né, discutindo, trazendo outros autores, então reivindicando o conceito da resistência do jornal e da democracia, não definindo exatamente, mas eu explicando. E depois no final eu acabo não tentando, né, não utilizando as mesmas estratégias que eu digo, que eu digo ver, né, que eu visualizo nos textos do jornal. O movimento que você faz, Gabriel, é um movimento que na área de didática e ensino-aprendizagem se diz que é lançar a mão do currículo praticado. Ou seja, você mesmo diz para nós, na BNCC não tem espaço para eu discutir essa temática especificamente. Eu não tenho esse espaço. Então, eu vou ter que sugerir para quem for trabalhar, ou eu mesmo, caso eu vá utilizar esse material, eu vou ter que sugerir uma brecha, né? Ou seja, você já está dizendo para nós que você opta por um caminho de problematização da BNCC, né? Você opta pelo caminho do currículo praticado em relação ao currículo prescrito. Mas quando você caracteriza a BNCC, você basicamente diz, é assim, não tem o que fazer, vamos lá, não tem jeito, né? Então, só toma cuidado com isso, porque a tua postura é uma postura de questionamento, de encontrar um caminho, mas quando você apresenta assim, é um caráter normativo, eu não tenho o que fazer. Obrigado novamente. Então, Rafael, ok? Satisfeito? Professor Isabel, tudo ok? Gabriel, deixa eu te falar, então, eu vou pedir, deixa uma pergunta, o teu WhatsApp é o mesmo ainda, né? Sim, é assim. Tá. Eu peço para que tu te retire da sala, porque a gente vai elaborar a ata, certo. E em seguida eu te mando um zap. Tranquilo. Para que tu entre, para que a gente faça a leitura da ata, certo? Tranquilo, professor. Estarei esperando. Ok? Tudo ok. Tchau.